Oi, Eliane, bom dia. Sim, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, semana que começa com essa reunião do Diretório Nacional do PT aí em Brasília, comemoração dos 43 anos do partido que foram completados na semana passada. Qual que deve ser as conversas, né, desse núcleo aí sobre a autonomia do Banco Central, nova meta de inflação? Como é que essa discussão deve ser feita nesse núcleo duro petista? Aí é que tá, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu uma guerra contra o Banco Central. E primeiro era contra o Banco Central e esse cidadão, ou aquele cidadão que é o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que tem mandato até o final de 2024. Né, e abriu a guerra e o PT e principalmente a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, tomaram as dores do presidente. E a guerra estava em cima dos juros, os juros muito altos, mais de 13%, né, e foi ali resvalando para um acordo via meta de inflação. O Roberto Campos Neto, a Gleisi Hoffmann, o Fernando Haddad, enfim, o Banco Central e o resto do governo estariam dispostos a negociar uma revisão para cima da meta da inflação na reunião do Conselho Monetário Nacional no dia 17. Ok. Isso é uma crise, né? É uma confusão e o mercado se manifesta, os intelectuais se manifestam, os economistas, etc. Mas agora tem aí a reunião do Diretório Nacional do PT, que fez 43 anos na sexta-feira, e o presidente Lula vai lá. Vai na reunião do Diretório Nacional. O que isso projeta? Projeta que a reunião do partido do presidente vai virar uma reunião também contra o presidente do Banco Central, contra o Banco Central. É essa a expectativa, a não ser que as negociações em torno de um consenso na meta da inflação abaixa ali as labaredas e que até a ida do Lula isso tenha melhorado, porque senão é mais uma lenha nessa fogueira aí que não é bom para o Lula. Não é bom para o Lula porque o Lula vem sendo muito criticado por estar apresentando pouco na economia e está criando problema com a autoridade monetária, que é independente. O Banco Central é independente. O Lula chegou até a falar na hipótese de rever a autonomia do Banco Central. O presidente da Câmara deu um pulo contra, o presidente do Senado deu um pulo contra. Então é possível ali que o Lula tenha que recuar nessa guerra que não é boa para ele. Né, e a dúvida, né, já manifestada, inclusive, por grandes líderes da política econômica na época do Plano Real, é de que o Lula vai repetir os êxitos do Lula 1 e 2 na economia ou o Lula vai repetir o fracasso Dilma Rousseff. Né? A dúvida é, o Lula vai querer ser o Dilma 3 ou Dilma 2? Né? Enfim, vamos ver como é que fica essa reunião do Diretório Nacional, que vai ou baixar a bola ou piorar a crise do Lula com o Banco Central. Vamos ver. Eliane, outra frente conflito está envolvendo, de um lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de outro, o BNDES, presidido pelo Aloysio Mercadante. Que conflito é esse? Pois é, essa é uma notícia que a Malu Gaspar trouxe hoje, a nossa colega Malu Gaspar, do Globo, e é uma notícia muito importante. Por quê? O Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, foi consultor econômico do Lula muitos e muitos anos. Quando o Lula assumiu, o Lula ganhou em 2002, ele assumiu em 2003. A expectativa é de que o Aloysio Mercadante, por óbvio, seria o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. E isso não aconteceu. Na última hora,
Na última hora, o Lula chamou o Mercadante e os dois juntos anunciaram que seria Antônio Palocci. Então, a relação do Lula com o Mercadante se estremeceu muito tempo. Depois, agora, o Mercadante volta com toda a força, volta para o BNDES, ele que é economista, mas a Malu Gaspar diz que ele já anunciou, ele, Mercadante, que vai fazer primeiro reuniões internas no banco para discutir um plano fiscal para o governo, para substituir o teto de gastos, né? O governo Lula destruiu o teto de gastos, e quem destruiu na prática foi o Bolsonaro, é verdade, implodiu o teto de gastos, mas o Lula era contra essa fórmula do teto de gastos e não apresentou nenhuma âncora fiscal em substituição ao teto de gastos, que é importantíssimo. Os governos não podem sair gastando o que não tem. É igual qualquer família ou qualquer cidadão e cidadã, né? E agora o BNDES do Mercadante diz que vai fazer reuniões internas do banco e depois vai fazer seminários externos para apresentar um plano fiscal, ou seja, uma âncora fiscal para o Lula. Isso é mais uma solapada na posição do Fernando Haddad. No Fernando Haddad, que tem contatos no mercado, contatos nas grandes empresas, ele, né, foi prefeito de São Paulo, ele tem contatos com aquele mundo financeiro, mundo produtivo em São Paulo, e aparentemente está tendo dificuldades no PT. Ele fala para um lado, a Gleice Hoffmann, presidente do PT, fala para outro. E o Lula está numa posição muito mais próxima da Gleice do que ali vamos dizer, do jeito comportado, negociador do Haddad. Então, isso pode ser mais uma frente de problema e desgaste para o Haddad. Vamos ver como é que o Lula dá jeito nesta bagunça, né, gente? Muito bem. Liane, a gente teve o retorno do presidente Lula ao Brasil. Ele, na sexta, participou em Washington do seu primeiro encontro, né, com o presidente americano Joe Biden, após a vitória nas eleições. Os dois tinham ali um discurso bastante alinhado em defesa da democracia, de uma governança global para a questão climática. A questão da Ucrânia e Rússia entraram aí também na pauta. Queria te ouvir sobre esse saldo. O Lula, ele conseguiu usar, de fato, essa viagem como um trampolim para se recolocar como uma liderança internacional? Pois é. Quando você tem um presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos juntos, né, numa reunião bilateral, você imagina que eles dois vão tratar de interesses dos dois países, os interesses bilaterais, os interesses dos dois lados, o que é de interesse do Brasil na relação com os Estados Unidos e o que é interesse dos Estados Unidos na relação com o Brasil. Mas o que foi curioso nesse encontro do Lula com o Biden é que o encontro foi muito além das questões bilaterais, né? O Lula não discutiu só o fundo da Amazônia, da nossa Amazônia com o Biden. Não discutiu só a questão da democracia nos Estados Unidos e no Brasil. Não discutiu só a questão da agricultura, os acordos bilaterais na área de comércio. Não. O Lula foi muito além e a pauta do Lula com o Biden não foi uma pauta bilateral, foi uma pauta multilateral e eu diria uma pauta global. Vejamos, né? O Lula e o Biden discutiram ali uma frente global pela democracia para conter essa escalada da extrema-direita que gerou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e que gerou aqui a invasão do Planalto, do Supremo e do Congresso aqui no Brasil, dia 8 de janeiro. Então, é uma pauta global. Uma pauta de dizer não, de criar resistência a essa escalada da extrema-direita, uma escalada violenta, agressiva, né? O Lula também pediu ali apoio aos Estados Unidos numa velha pauta do Brasil, desde a época dele e antes até da época dele, que é
uma cadeira, um assento permanente no Conselho de Segurança na ONU para o Brasil. O Brasil é doido para ter uma cadeira permanente. O Brasil sempre participa dos rodízios no Conselho de Segurança, mas ele quer uma cadeira permanente. E para quê? Para ter mais influência nos debates globais, nas decisões que interessam ao planeta, ao mundo. O Lula também, quando falou do fundo para a Amazônia, ele não falou do fundo para a nossa Amazônia, um fundo que já tem apoio, já tem recursos da Alemanha e da Noruega. O Lula falou num fundo global para os países que têm muita biodiversidade e não têm recursos para manter essa biodiversidade intocável, né? Esses países acabam invadindo a biodiversidade, danificando a biodiversidade em nome do seu desenvolvimento. Então precisam de apoio internacional para manter os seus biomas, as suas riquezas naturais. E aí o Lula não citou só o Brasil, citou também os países amazônicos aqui da região, como Venezuela, como Equador, e citou o Congo lá na África, bem distante daqui. Então o Lula já se colocando ali como um articulador para um fundo internacional pela diversidade. Né, e pela biodiversidade, pelo ambiente, pela preservação, inclusive pela preservação dos povos originários. E também o Lula, olha só o tamanho da ambição da política externa do Lula, né? Ele também falou na volta à presença muito forte na África, né? Que foi um dos marcos da política externa dele no primeiro e no segundo governo, e depois isso a Dilma deixou de lado, o Temer, enfim, o Bolsonaro então jogou no lixo a aproximação do Brasil, a presença do Brasil na África. A África está entregue de mão beijada aí a ganância da China. Então Lula falou na volta à África e também falou, e agora vejamos, é o ápice desse Lula, vamos dizer, planetário, né? O Lula que se arvora líder internacional, que se arvora, que busca recuperar prestígio, presença e protagonismo do Brasil no mundo. Ele quer participar de um grupo de países não envolvidos direta nem indiretamente com a guerra da Ucrânia, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, para tentar, primeiro, um cessar-fogo imediato e depois do cessar-fogo, a negociação de termos de paz. Então, o Lula, que estava ali com o Biden, não era só cuidando dos interesses diretos do Brasil, era jogando o Brasil no contexto internacional e jogando ele próprio, Lula, né, na pauta, né, nessa pauta global. Foi uma conversa ambiciosa e agora terá mais um passo, que é a vinda do Biden ao Brasil. O Biden já confirmou que virá ao Brasil, a embaixada americana confirma que ele virá ao Brasil, falta definir as datas. Até lá, o Lula estará na China. Lula que já esteve na Argentina, no Uruguai, numa reunião aqui da América do Sul e do Caribe. Lula que já se encontrou com o chanceler da Alemanha, o Olaf Scholz. O Lula que já recebeu a primeira-ministra de Negócios Estrangeiros da França e que agora vai também para a China. O próximo passo é receber no Brasil o chanceler da própria Rússia. O céu é o limite para a política externa do Lula, assim como foi no Lula 1 e no Lula 2, gente. E quem continua, pelo menos por enquanto, nos Estados Unidos é o ex-presidente Bolsonaro. Sábado até ele foi a um culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. A gente vai ouvir um trechinho aqui.
em que, sem apresentar provas, para variar, ele disse que a demarcação da terra indígena Yanomami e a crise humanitária lá dos indígenas, está ligada a interesses estrangeiros. E no começo do discurso ele disse que tem uma tabela periódica embaixo da terra, dessa reserva, numa referência às riquezas minerais que deveriam, segundo ele, ser extraídas. Vamos ouvir então o que disse o ex-presidente. Se vocês pegarem apenas o estado de Roraima, lá tem uma tabela periódica embaixo da terra. E essa questão Yanomami, agora, a intenção não é atender a esses, porque ali está misturado. 40% da terra Yanomami está no Brasil, 60% está na Venezuela, uma região olífera, riquezas incomensuráveis. Se não tivesse riqueza lá, não seria demarcado como terra indígena. Bom, Eliane, isso no momento que o presidente está dizendo que vai voltar ao Brasil e que ele vai enfrentar ações agora em primeira instância também. A ministra Carmen Lúcia mandou para a primeira instância, porque lembrando que o Bolsonaro não foi reeleito, ele foi derrotado nas eleições de 2022, portanto ele perde o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. E aí a ministra Carmen Lúcia mandou 10 queixas-crimes contra o Bolsonaro para a primeira instância aqui do Distrito Federal. Né, são ações que estavam com ela, com o ministro Luiz Edson Fachin e com o ministro, me parece que é o ministro Lewandowski. Enfim, essas ações, essas queixas-crimes vão todas para a primeira instância. E as questões mais complexas, que já são inquérito, continuam no Supremo Tribunal Federal sob a alçada do Alexandre de Moraes. E aí entra a questão dos atos antidemocráticos, da tentativa de interferência política na Polícia Federal, as coisas mais cabeludas continuam no Supremo Tribunal Federal. E, além disso, o Bolsonaro também tem inquéritos, e a vida dele não está nada fácil, no Tribunal Superior Eleitoral, onde ele pode se tornar inelegível pelos próximos 8 anos, ou seja, para 2024, para 2026, na próxima eleição presidencial. Mas o Bolsonaro diz que está de volta para o Brasil porque ainda a missão dele ainda não foi cumprida. Que missão é dele é essa? Ninguém sabe, né? Será que é invadir tudo? Será que é dar golpe? O que o Bolsonaro está querendo? O fato é que ele está lá nos Estados Unidos, a mulher e o filho já vieram embora, os outros representantes da direita mais radical, já botaram as asinhas de fora, e aliás, ele disse que não tem outro líder para a direita, não, que o líder da direita, da extrema-direita, é ele, né? Mas, enfim, fazendo discursinho, fazendo palestrinha lá para igrejas evangélicas em Miami, eu acho que esse negócio não vai muito longe, não. Vamos ver se ele volta e corre os riscos naturais de voltar, ou se ele vai ficando por lá, ganhando uma graninha daqui e dali. Eu gostaria muito agora de saber o que o PL vai fazer com o Jair Bolsonaro e com Michele Bolsonaro, né?